Jacó. Quero mostrar para os irmãos como é que Jacó terminou a sua jornada terrena. E eu gostaria, antes de entrar na mensagem propriamente dita, recordar com os irmãos quem foi este homem, quem foi Jacó. Porque se nós trouxermos à memória quem foi Jacó, você vai aproveitar melhor a mensagem desta noite. E para isso eu preparei, depois desse slide, alguns outros. Pode colocar o próximo, por favor, Robson? Isso. A história da vida de Jacó, ela está registrada do início ao fim no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis está o nascimento de Jacó e a morte de Jacó. Resumidamente, eu coloquei aqui a história até chegar no ponto em que eu quero deixar para você, para que você possa acompanhar a mensagem desta noite. Porque é possível que, se você não souber isso daqui, você não vai conseguir acompanhar na íntegra tudo aquilo que Deus deseja falar com você nesta noite. Então, vamos para esse resumo breve, e é necessário que assim aconteça. Falando sobre Jacó, nós precisamos nos lembrar que ele foi filho de Isaac e Rebeca. E ele foi fruto da oração do seu pai, porque Rebeca, ela era uma mulher estéril, ela não podia gerar no seu ventre filhos, assim como tantas outras mulheres podiam. E Isaac começou a orar por sua esposa e começou a pedir a Deus que pudesse então permitir que a sua esposa gerasse filhos. E depois de alguns anos casados, no tempo de Deus, Deus ouviu a oração de Isaac. E Deus ele respondeu com fogo, porque ao invés de um, ele já mandou dois, né? E aí nasce o primeiro, Esaú. Ele tem esse nome porque ele nasceu ruivo e cheio de pelos pelo corpo. O segundo foi Esaú, foi Jacó, que é o homem que nós vamos tratar nesta noite. Jacó, ele nasceu de uma maneira bastante diferente, peculiar, segurando no calcanhar do primogênito. Segurando no calcanhar. Ele nasce segurando o calcanhar do irmão, demonstrando quem seria ele durante alguns anos da sua vida. Jacó foi enganador, traiçoeiro, suplantador. Ele recebeu exatamente o nome de Jacó, porque Jacó significa isso. Aquele que é o suplantador, aquele que é enganador. Ele já parece que nasce com um estigma de alguém que está disposto a enganar, a trair aquele que ele precisa atrair para alcançar os seus objetivos. E durante alguns anos da sua vida, ele demonstra exatamente ser aquele que o seu nome diz que ele é: enganador, traiçoeiro. E a sua primeira investida foi contra o seu irmão primogênito, o que nasceu primeiro, contra Esaú. Jacó tomou o direito de primogenitura do seu irmão. O que era o direito de primogenitura? Era o direito que todo primeiro filho tinha. No caso de Isaac e Rebeca, era o direito que Esaú tinha. O que era esse direito de primogenitura? O primogênito, ele tinha direito à porção dobrada da herança do pai, quando o pai morria. Então, se ele tinha 10 irmãos, o dobro era dele e o restante dos seus irmãos. Além disso, o direito de primogenitura garantia a ele a liderança sobre a sua família. Então, ele seria o cabeça no lugar do pai. Só
Esaú, ele era um caçador, um homem bom de caça, perito naquilo que ele fazia. Vivia pelos campos, pegando a sua caça. Mas Jacó, que é o homem que nós vamos falar nesta noite, ele era pacato, ele gostava mais de ficar dentro de casa, naquela época dentro da sua tenda, quietinho, né? E um dia, esmorecido, entristecido, Esaú chegou do campo. Ele chegou triste e ele chegou com fome e disse assim para Jacó: já que você está fazendo uma sopa, um cozinhado, me dá um pouco desse seu cozinhado. Aí então Jacó, ele disse o seguinte: eu posso te dar um prato daquilo que eu estou fazendo, mas primeiro me vende o seu direito de primogenitura, porque tudo aquilo que você tem direito eu quero. Aí Esaú, esmorecido, entristecido, ele falou assim: tudo bem, eu não faço conta não, porque eu já estou para morrer mesmo, pode ficar com o meu direito de primogenitura. E esta foi a primeira investida traiçoeira, porque Jacó percebeu que o irmão estava triste e esmorecido, e ele se aproveitou daquela situação para enganar o irmão e tomar o direito de primogenitura dele. Você conhece pessoas assim? Que se aproveitam de algumas situações para benefício próprio? Está cheio de gente assim hoje. Basta encontrar uma situação, basta encontrar um momento onde ele vê que ele pode ter um ganho, onde ele pode então enganar para ter um benefício, ele se aproveita daquela situação, e foi exatamente o que Jacó fez. Ele se aproveitou da tristeza do irmão e tirou aquilo que era o mais precioso do irmão, o seu direito de primogenitura. Mas ele não para por aí. Segundo slide, por favor. Ele tomou a bênção que era do irmão, que era de Esaú. Ele enganou o pai e trapaceou o irmão. O que acontece é que nessa família era uma família problemática. O pai, Isaac, amava Esaú, o primeiro filho, e a mãe, a Rebeca, amava o segundo filho, Jacó. E aí então Isaac já estava sem visão, estava muito velho, estava para morrer, e ele disse assim para Esaú: Esaú, eu quero dar a minha bênção para você, você é o meu primogênito, mas primeiro eu quero que você me prepare uma comida muito saborosa para que eu coma e depois te abençoe. A mãe ouviu que o pai estava prestes para abençoar o primeiro filho. Como ela gostava mais do segundo, o que ela fez? Ela chamou Jacó e disse assim: Jacó, vem cá, eu quero que você receba a bênção do seu pai no lugar do seu irmão. Mas como que vai ser isso? Ele vai saber que sou eu. Não, faz o seguinte: eu vou preparar um ensopado muito gostoso para o seu pai, e você vai chegar lá e vai tirar a bênção do seu irmão, vai receber a bênção do seu pai no lugar do seu irmão. Ela foi primeiro, preparou uma comida saborosa, ele chegou lá e entregou para Jacó. Aí Jacó chegou pertinho Isaac chegou pertinho de Jacó, cheirou e percebeu que ele tinha o cheiro do primeiro filho, porque ele estava com a roupa do irmão. Passou a mão pelo corpo dele e viu que ele estava cheio de pelos, porque tudo aquilo que era do cabrito foi colocado em cima da sua pele para enganar o pai, e ele tomou a bênção que era do irmão para ele. E pela segunda vez ele engana o irmão, e pela primeira vez ele enganou o pai também, porque ele se passou pelo primeiro filho. Até agora ele está fazendo tudo aquilo que o seu nome indica: trapaceiro, enganador, traidor. Até que ele então começa a sua fuga. Ele foge para o deserto, porque o irmão só estava esperando o pai morrer para matá-lo. Esaú ia tirar a vida de Jacó. E quando ele vai para o deserto, chega uma hora que ele está cansado demais, ele deita sobre um travesseiro e ele dorme, e ele então tem um sonho, e nesse sonho Deus diz para ele assim: eu sou o Senhor,
o Deus de Abraão, o Deus de teu pai Isaque. E eu quero dizer para você que a terra onde você está deitado, eu vou dar ela para a sua descendência. A sua descendência vai ser grande, numerosa, como o pó da terra. E ele percebe que agora a misericórdia de Deus está sobre a vida dele. Ele está fugindo do irmão e Deus fala com ele. Ele não merecia nada daquilo devido ser quem ele era, mas Deus tinha uma promessa para ele. Irmãos, da mesma forma Deus continua agindo conosco. Nós não merecemos absolutamente nada. Muitas vezes nos mostramos desobedientes, rebeldes, sabemos o que temos que fazer, muitas vezes não fazemos, desobedecemos a Deus, mas Deus sempre sendo generoso, Deus sendo sempre misericordioso, porque Deus é misericórdia. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que recebemos é puro fruto da misericórdia e graça de Deus, porque assim como Jacó no seu tempo, eu e você, nós, mesmo na condição de filhos, nós não merecemos tanta bondade de Deus, tanta graça de Deus como nós temos recebido. Nós somos assim abençoados porque Deus é simplesmente maravilhoso em sua misericórdia. Não se esqueça disso. É a misericórdia de Deus do início ao fim na sua palavra. Um outro slide, por favor, Robson. Aí, em toda essa tribulação, fugindo do irmão, Jacó encontra o seu grande amor, Raquel. A Bíblia diz que era uma mulher linda e ele, que não era bobo nada, se apaixonou por ela. Formosa de corpo e de rosto, diz a Bíblia. E ele chega para o pai de Raquel, mostra as suas intenções, e o pai de Raquel diz o seguinte: se você trabalhar para mim 7 anos, eu vou te dar Raquel como sua esposa. E ele começa a trabalhar duro durante 7 anos. 7 anos trabalhando. Quando chega um dia ou a noite onde ele vai receber Raquel como sua esposa, depois de uma festa, o pai, ao invés de mandar Raquel, manda a primeira filha dele, a irmã de Raquel, Lia. E ali Jacó possui aquela mulher, e quando ele percebe, quando ele deu conta, ele viu que ele foi enganado. Essa não é a mulher que eu trabalhei durante 7 anos. E ele vai falar com o sogro diz o seguinte: sabe o que é? Eu não disse uma coisa para você. É que o nosso costume não é dar a filha mais nova primeiro. Primeiro é a primogênita, que nasceu primeiro. A Raquel é a mais nova. Então é por isso que eu enviei Lia. Não, mas eu amo Raquel e eu quero casar com ela. Você quer casar com Raquel? Então trabalha mais 7 anos para mim, e aí então você vai ter a Raquel como sua esposa. Depois de 14 anos, ele finalmente consegue casar com Raquel. E é interessante, eu coloquei ali, que ele prova do seu próprio veneno. Ele não andou trapaceando, enganando muita gente. O que aconteceu com ele? Cuidado com aquilo que você faz para os outros, para que você não venha um dia provar do seu próprio veneno. Aquilo que você não quer para você, não faça para os outros. Aquilo que você não quer experimentar, não faça os outros experimentar. E agora ele viu o duro sabor de enganar as pessoas, porque ele foi enganado. E com Lia e Raquel, porque Lia acabou sendo a sua esposa, eles tiveram 12 filhos. E agora olha que interessante, desses 12 filhos surgiram as 12 tribos de Israel, que a Bíblia conta. E com Raquel ele teve só 2 filhos, José, o primeiro, e Benjamim. Agora o último slide, por favor, Robson. Aí, quando nasce o primeiro filho dele, o José, a história dele começa a mudar. Ele luta com o anjo do Senhor, transpõe o val de Jaboque, luta com o anjo, e ali ele diz: olha, enquanto você
você não me abençoar, eu não vou te soltar. Ele precisava tirar da sua vida aquele estigma que ele carregava de ser traiçoeiro e enganador. O que ele queria é que naquele momento acontecesse um milagre na vida dele. E aí então o Senhor vai e muda o nome dele. Ao invés de continuar sendo Jacó, ele passa a ser Israel, porque lutaste com Deus e venceste. A partir daquele momento ele passa a ser diferente. A história dele muda. E ele agora vai se reconciliar com o seu irmão. Os dois se encontram e dão aquele abraço. Esaú perdoa o seu irmão enganador e traiçoeiro. Depois nasce Benjamim e Raquel morre no parto. Agora veja só, qual foi o primeiro filho de Jacó mesmo? José, não foi José? O primeiro filho de Jacó com Raquel. E esse José, ele tem dois filhos, Efraim e Manassés. Agora vai para a sua Bíblia no versículo 21 e veja comigo. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de quem? Olha aqui para mim. Quando ele estava para morrer, ele abençoou os filhos de quem? E quais eram os filhos de José? Em outras palavras, antes de morrer, Jacó abençoou os seus netos. Então nós chegamos onde eu queria mostrar para você. Quando ele diz sobre esse José, você precisava saber quem era esse José. O José era o filho dele, que teve dois filhos, Efraim e Manassés. E quando ele estava para morrer, ele foi e abençoou os seus dois filhos, Efraim e Manassés, que na verdade eram netos de Jacó. Agora veja o seguinte, perceba que durante muito tempo Jacó teve uma vida atrapalhada. Teve ou não teve? Enganou, trapaceou o irmão, o pai. Só que Deus mudou a história da vida dele. Mudou ou não mudou? Tirou o seu nome, ele passou a chamar Israel. Deus é assim, ele continua sendo um perito em mudar a realidade, em mudar a história do trapaceiro, do enganador, do mentiroso, do desonesto, do viciado, daquele que não tem mais saída para o mundo, mas nas mãos de Deus ele é feito um novo homem, ela é feita uma nova mulher. Assim como Deus operou uma transformação na vida de Jacó, deixando de ser quem ele era, assim Deus tem feito também na vida de muita gente, assim como nós que estamos aqui. Nós também, antes de conhecermos a Cristo, nós tínhamos um passado, nós tínhamos uma vida, tantas coisas que fizemos, tantas coisas que fizeram parte da história da nossa vida, tanta desilusão, tanta coisa errada, mas graças a Deus que houve um dia quando eu e você fomos interceptados por esse amor de Deus. Esse amor e essa graça alcançou a nossa vida e hoje muitos de nós aqui podemos louvar a Deus e dizer obrigado porque a tua misericórdia me alcançou e não porque eu mereça, mas no Senhor eu sou um novo homem e uma nova mulher. E é exatamente isso que Deus continua fazendo, porque fez a vida de Jacó, faz em nossa vida e está pronto para fazer na vida de muita gente também. É a misericórdia, é a graça de Deus sempre em ação. Tudo mudou na vida dele. De enganador, ele agora aparece em Hebreus capítulo 11, nesse capítulo que fala sobre os heróis da fé. Me permita usar uma palavra aqui e eu vou usar isso com todo respeito, tá bom? Nesse capítulo 11 de Hebreus aqui só tem fera. Só homem e mulher de fé. Agora dá para imaginar, conhecendo o início da história de Jacó, dá para imaginar que ele ia acabar no capítulo 11 de Hebreus como um homem de fé? Isso é para mostrar como que Deus tem poder de transformar uma pessoa.
Um homem de enganador, ele passa a estar na galeria dos homens e mulheres de fé. E diz